estamos de volta ao nosso programa Brasil Cristão ao vivo aqui pela Rede Século XXI. E eu tenho a alegria de dizer que já temos muitas participações até. Não são várias, não, são muitas. Juliane de Almeida Freitas, de Lima Duarte, Minas Gerais, acabou de se tornar uma sócia. Maria Alícia da Fonseca, de Ervalha, Minas Gerais, também disse sim pelo WhatsApp, hein? Tornou-se uma sócia. E a Orinda Maria da Silva, de Conselheiro Pena, Minas Gerais, também se tornou sócia. Minas Gerais, hein? Mas tinha gente de Minas Gerais aqui domingo, tanto mineirinho, tanta mineirinha. Ô, gente boa, né? Todo o nosso Brasil tem gente boa, mas a quantidade de mineiros que estava aqui era muito grande. E agora 3 sócios de Minas Gerais, hein? Estados aí do Brasil. Vamos nos movimentar, porque o Brasil cristão precisa de gente para trabalhar para ser mais cristão, não é verdade? Vamos fazendo o que podemos. Porque o que nós não podemos, o que é impossível para nós, Deus realiza. Eu quero mostrar aqui, como todas as semanas a gente faz, o nosso mural dos sócios. Vamos ver quem está hoje e quem é esse sócio ou sócia tão fiel que nos ajuda a seguir em frente. Quem está no nosso mural de hoje é a sócia Arcanja de Souza, de Montalvânia, em Minas Gerais. Agradecemos por fazer parte do nosso Brasil Cristão. Você é muito importante para a associação. Torne-se um sócio também e ajude a evangelizar o nosso país. O meu beijo muito carinhoso e muito cheio de gratidão para você, viu, Arcanja? Você é um anjo mesmo que nos ajuda a evangelizar. E olha só o que eu falei, Minas Gerais, né? Obrigada a todo o estado de Minas Gerais, bem como todos os estados do nosso querido Brasil, que nos impulsiona a trabalhar para uma maior evangelização, viu? As lágrimas do Padre Eduardo aí no domingo demonstram tudo o que a gente sente quando a gente se doa para Jesus, se doa para o trabalho e para a missão. Não foram lágrimas só dele, foram lágrimas de todos nós que estávamos ali, porque quando a gente sente o amor de Deus, experimenta esse amor, tudo se transforma na nossa vida. E agora eu quero, com muita alegria, com muita satisfação, chamar aqui o meu querido amigo de Jesus e amigo desta obra também, Padre Márcio Tadeu. Padre, sua bênção. Deus te abençoe. Tudo bem? Graças a Deus. E você, Rosário? Graças a Deus. Demorou para vir, mas veio, né? Chegou o dia. Que bom. Fico muito feliz, Padre Márcio. Alegria minha. Nossa amizade já é de longos anos também aqui com a associação. E é uma alegria a gente poder estar aqui nessa missão de evangelizar através da telinha da televisão, né? Chegando na casa de tantos quantos a gente sabe que nos amam. Eu também estou embrenhado nessa missão. A gente passa a ser não um item da casa, né? Eu sei que quando a gente liga nas TVs católicas, a gente sente justamente essa proximidade, é esse feedback que a gente recebe das pessoas. Olha, você faz parte da minha família, aquele momento que você está na televisão, você é um aqui em casa, conosco. E é mesmo, né? As pessoas nos abraçam, as pessoas nos assim beijam com tanto carinho, com tanto amor, como se a gente fosse amigo íntimo mesmo. Exato. E somos, né, Padre? De fato, a gente chega, né? De fato, somos. Primeiro que a gente chega com as nossas limitações, né? A nossa comunicação é sempre limitada. Perfeita é a comunicação de Deus, né? Mas a gente traz essa mensagem. Então, o que nos falta na nossa comunicação, Deus complementa com a sua graça. E a gente não trabalha por causa de si mesmo. Não é a nossa voz, não é a realidade técnica que faz. O que faz a evangelização acontecer é a própria ação do Espírito Santo, que tem em tudo isso, inclusive na gente, um instrumento.
Claro que sim, a gente vê, né, padre? A gente sempre dá uns fora aqui, que nem eu dei tufão, é não sei o quê. Não, é furacão, esquece a palavra, né? Pois é, mas do mesma forma que esquece essa palavra, a gente lembra e recorda tantas coisas pelo Divino Espírito Santo, né? Que beleza que é isso, né, Padre Márcio? Você fala, a palavra ela sempre representa alguma coisa, né? Eu também tenho muita dificuldade de lembrar palavras que me trazem coisas tristes, não é? Pois é, a gente não quer ver, não quer ver isso, não quer ouvir isso. A gente está vivendo um momento de tanta... claro, nós estamos aqui para fazer o bem, né? A promover o bem. Mas a maioria dos meios de comunicação hoje eles não conseguem fazer isso e até as pessoas não são mais atraídas pela propagação do bem. Elas preferem ver mesmo ventania derrubando as coisas, né? Crianças caindo muitas vezes e achando aquilo engraçado. Quando a gente propõe uma realidade diferente, aquela pessoa que se sente chamada, ela se une conosco. E isso é graça, né? É um retorno de graça que a gente tem até para as nossas próprias vidas. Graças a Deus, né, Padre Márcio Tadeu? Vamos saber um pouquinho da vida do Padre Márcio Tadeu? Vamos, né? Quantos anos de sacerdócio, Padre? Eu estou com 8 anos, vou fazer 9 anos em fevereiro agora. Estou encaminhando para o 9º ano já. Bastante, né, Padre? Bastante. O senhor está na diocese de Votuporanga. A diocese mais jovem do Brasil, né? Não é a mais jovem do mundo, que já foi criada uma outra, mas é Nossa, quase, já tem uma mais uma mais nova, né? A diocese foi criada dia 20 de julho, instalada dia 22 de outubro. Então é bem jovem, uma diocese pequena, 25 cidades, desmembrou de São José do Rio Preto e de Jales, uma paróquia de Jales. Então estamos lá. Graças a Deus. Padre, que bom, graças a Deus. E está trabalhando muito, né, Padre Márcio? Eu trabalho, a gente tem o trabalho de televisão, tem o trabalho da paróquia, sou pároco, sou professor. Também dou aula de bioética. Nossa, então tem muita coisa, né, gente? Tem muito serviço para fazer. Assunto, Qual que é a paróquia, Padre Márcio? Paróquia Senhor Bom Jesus das Paineiras, né? Lá, linda cidade de Votuporanga. É uma paróquia que vou completar 6 anos que eu estou nela. Quero ir lá, hein? Então. Se Deus quiser. Vamos lá, né, para Votuporanga. Tenho certeza que tem muita gente de Votuporanga assistindo agora lá. Sim, lá a gente tem uma participação e tem um feedback muito grande. Eu colho muito na paróquia, eu costumo dizer que esse trabalho é tão profícuo, tanto na devoção, quanto na própria evangelização, que as pessoas chegam para a gente dizendo assim, olha, eu ouvi domingo na século XXI o pregador dizendo isso, eu quero me confessar porque eu não tinha noção desse pecado. Para nós, padre, esse retorno de santidade é a coisa que mais deixa a gente feliz, porque aí a gente mede a eficácia. A gente mede a eficácia da evangelização justamente não pelo número de ligações que a gente recebe, porque tudo que a gente faz dentro da televisão, pedindo que vocês nos ajudem a manter, que é um canal de graça, a TV Católica, a gente pede na função da salvação das almas. Claro, porque vai ter um proveito, exatamente, né, Exatamente. É a salvação das almas, o grande objetivo do Padre Eduardo, das irmãs, quando começaram isso aqui, porque essa é a grande missão de Jesus. É a missão mesmo de Jesus que a gente assume uma parcela dela. Mas quando colhe esse sinal, fala, olha, vale a pena. Se há conversão de um pecador, vale a pena. Nossa, valeu todo o trabalho dessas mais de 3 décadas. Você fala de muito trabalho. Esses tempos eu estava disposto a deixar a aula de pós-graduação, porque é uma aula cansativa, às vezes você tem que dar 4 horas na sexta, 4 horas no sábado, pela manhã, mais 4. Muito intensa, né? É intensa. E eu estava me encaminhando, por exemplo, para ir para a sala da coordenação para dizer para a pessoa, olha, eu não vou conseguir, enfim, muito trabalho, eu estou me cansando demais. E aí para uma moça e ela diz assim, padre, eu queria dar um testemunho para o senhor mostrar uma foto. Ela mostrou o nome da menina, Tatiana. Ela falou assim, olha, a Tatiana foi diagnosticada que eu poderia abortá-la, porque era uma gravidez de risco e ela tinha uma doença muito grave. E assistindo a aula do senhor de bioética, o senhor não colocou nada, o senhor mostrou, na verdade, quais eram os valores humanos, o que os cristãos seguiam, né? Dando uma visão geral. Eu decidi não abortar, então está aqui. Aí eu tomei aquilo para mim e falei assim, meu Deus, como é que eu vou deixar se
valeu a pena. Por já uma valeu vida, a pena. uma vida Exato. eterna, então, né? Exato, vale esse sacrifício pela vida daquela menina, às vezes um desgaste que a gente tem, mas vale a pena pela salvação só daquela vida. Sabe, padre, quando eu estou assim muito cansada, que de tanto trabalho, assim, eu sempre penso naquela música Barca e eu penso assim, meu cansaço que a outros descanse. Exatamente. Isso é tão gratificante para nós, né? Eu acho que a própria oração é um lugar de descanso, né? Eu vejo muito na vida de Jesus aquele momento de subir, e não é só o lugar, a logística da oração, mas eu acho que a oração me descansa muito. Eu canso mais quando eu estou rezando menos. Porque a agenda não diminui, a nossa agenda não diminui, ela mas só aumenta. A oração dá leveza à nossa vida, né? Ela descansa. Para mim, a visita de manhã pelo Santíssimo, ela não é só o mote, o incentivo do dia. Ela é também o lugar onde eu completo a minha noite de descanso. Mesmo ali no colo de Jesus, nas dificuldades do dia a dia, eu completo minha noite de sono. Que bonito ouvir isso, padre. Que bonito, um sacerdote com 9 anos de sacerdócio, parece que está falando do primeiro amor aí, daquele primeiro momento. Você sabe que você me conheceu antes de ir ser padre, indo para o seminário, né? Não tinha nem ido, né? E aí eu até tinha resolvido, eu falei assim, acho que eu vou ser irmão mesmo, porque aí não tem tantos compromissos, né? E aqui a minha gratidão é o padre Guido, que foi meu primeiro reitor nos Deonianos, que ele um dia perguntou para mim assim, você não tem cara de irmão, você tem que ser padre. E aí eu falei assim, mas não tenho. Eu falei, não sei o que é cara de padre, cara de irmão, etc e tal. Ele falou, não, você tem o que você gosta? Aí, travando até um diálogo já até mais caloroso, né, com o reitor, ele falou, o que você mais gosta na igreja? Eu falei assim, olha, é a Eucaristia, para mim é a Eucaristia. Ele falou assim, quem celebra a Eucaristia? É irmão ou é desfazendo a vida e a necessidade de todos os irmãos? Muito pelo contrário, valorizando isso. Ele falou assim, quem se configura com a Eucaristia tem que ser padre. E aquilo me marcou muito, né? Porque era o olhar, era a brincadeira de criança. Brincava de missa? Brincava de missa, etc e tal, né? Eu namorei, né? Você lembra que eu tinha largado a namorada naquela época, que você estava gravando e eu trabalhando na Codimuc, e mudando praticamente a vida, né? Para entrar na vida religiosa. E eu sempre disse para minha namorada, essa que eu tive a graça de namorar, meu primeiro amor, né? Eu falava, ou eu caso com você ou eu fico padre. Ela não sabia o final da história, como a gente já sabe. Mas foi uma experiência realmente rica minha, toda a vida com a Eucaristia, né? Ao mesmo tempo um respeito profundo, porque às vezes a gente acaba banalizando, ao mesmo tempo uma proximidade, uma intimidade como se eu conversasse mesmo. Eu brinco que eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? Mas há uns 2 meses atrás chegou um caso muito difícil que eu não consegui digerir como padre. O problema da pessoa, do que ela me trouxe. Não era comigo, mas eu me solidarizei de tal forma que eu chorei e falei assim, olha, vamos dar um tempo, vamos tomar uma água e a gente volta a rezar junto. E eu virei para Jesus e falei assim, eu nunca mais ajoelho aqui se o senhor não resolver esse problema. E na volta desse atendimento, no momento que a gente voltou mais calmo, até mais calmo, nós conseguimos uma solução que eu falei assim, olha, eu chorei junto com a pessoa, era mais simples do que eu imaginava, do que ela imaginava. Uma solução que veio de Deus mesmo. Precisava eu ter feito assim meio Moisés, sabe? Olha, como é que o senhor deixa uma pessoa nessa situação? Como é que o senhor deixa que isso aconteça? Permite, né, padre? Exato. Então, ali é a extensão do meu quarto, né? E eu me toquei nisso no começo da vida de padre. Foi no começo da vida de padre, quando o Papa Bento XVI, ele escreveu no ano sacerdotal, no início do ano sacerdotal, numa das homilias dele, ele falava assim, por que a primeira luz e a última luz na vida do padre não é a luz do sacrário? Não tinha que ser do computador, do celular e nem a luz do sol. Tinha que ser aquela luz singela do sacrário. E aquilo eu tomei para a minha vida, porque verbalizou aquele amor que eu sentia pela Eucaristia. E a palavra de Deus, Padre Márcio Tadeu?
Essa é o alimento, né? Eu, desde muito moleque, gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler muito, né? Na verdade, eu brinco sempre que eu sou uma pessoa de pouca fé, porque eu preciso ter a minha fé provada. Para ir para o seminário, eu precisei de 3.000 testemunhas e o padre Joãozinho falando assim, uai, você não vai para o seminário, etc e tal. A palavra de Deus, eu acho que é esse grande complemento. A Dei Verbo, que é um documento falando de forma simples, ela diz que a palavra de Deus é a própria respiração de Deus falando na gente, ocupando da linguagem humana, mas sem deixar de ser a linguagem divina. Eu acho que essa expressão da ocupação de Deus na linguagem humana é o que resume o poder da palavra de Deus. E a Dei Verbo, ela continua, ela falando assim, a Bíblia é cultuada, ela tem até uma mesa nas nossas liturgias, justamente porque nós a veneramos como veneramos o corpo de Cristo. E é a fração do pão, é a mesa da palavra e a mesa do pão, não é? Então, esse mês, por exemplo, quando a gente vive esse contexto da palavra, muitas pessoas chegam para a gente e dizem assim, padre, eu não consigo ler porque eu não entendo. Rosário, a gente ouve essa coisa Aí eu falo assim, ó, eu não sou da roça, eu sou até paulistano, mas escolhi a roça como opção de vida, né? Moro no interior de São Paulo, enfim. Eu digo assim, você sabe plantar arroz? Você sabe, Maria? Plantar arroz? Não. Não tem nem ideia de como não seja. sei como que Porque diz que é muito difícil, tem que plantar num lugar muito úmido, etc. Mas você come arroz. Todo dia o brasileiro come arroz com feijão, né? Então, feijão você sabe plantar? Não. Mas você não cozinha e come? Sim, todo dia. A palavra de Deus é isso. Você não precisa saber plantar. Você não precisa ver o fundamento, você não precisa ser engenheiro agrônomo, você não precisa nem ser agricultor. Você tem que saber contemplar de onde ela veio. Você tem que saber contemplar para onde ela vai, dando energia para a vida espiritual, sendo alimento para a vida espiritual. Mas não tem que entendê-la. Eu li a Bíblia durante muitos anos. Inclusive, dei um trabalho medonho para meus professores de Bíblia, porque tinha perguntas que vinham desde a minha infância. E ainda reservo algumas, viu? Umas 3 ou 4 para a primeira audiência que eu tiver quando eu chegar no céu, com Deus ou com algum dos seus representantes. Diretamente com Jesus. Tete a tete, eu quero ainda tirar algumas dúvidas. Meu querido, minha querida, olha, nós temos sorteio, vai ter Bíblia hoje no nosso sorteio, viu? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus e os meios de comunicação. Então, liga agora, 0800 777 0021. Daqui a pouco, no final do programa, tem o sorteio. O Padre Márcio Tadeu vai mexer lá na urna, vai pegar um nome e a gente vai ler. Uma pessoa vai ganhar esses presentes aí, a Bíblia e mais as 10 novenas das mãos ensanguentadas de Jesus. Padre Márcio Tadeu, de que maneira a palavra de Deus age na nossa vida? Será que nós temos que permitir isso? Olha, existe uma coisa que Deus não volta atrás em tudo aquilo que ele falou. A palavra de Deus é, na verdade, toda a criação. E Deus não tem jeito de voltar atrás na criação. E um desses itens da criação é que nós recebemos liberdade. Então, eu gosto muito do nordestino, porque ele usa uma palavra que, na verdade, resume, expressa muito bem. É querência. É mesmo. Sim, não é? Eles usam muito quando a gente vai pegar um retiro, alguma coisa, vai, olha, tem querência. Eu acho que tudo na vida precisa ter querência. Tudo. Então, Jesus volta no momento lá do filho pródigo e ele diz assim, ele caiu em si e tomou a decisão e quis. Tem umas tradições mais comuns e quis voltar para a casa do pai. Diante lá do jovem rico, enfim, é sempre o querer. É o querer. É o querer que dá liberdade para que a fé aconteça, para que a fé se manifeste como um dom. Nada é obrigatório, né? Nada. Deus nos dá uma liberdade e sublime liberdade, né? Claro que a gente esquece que a liberdade que Deus nos dá, ela está mais ligada à responsabilidade, poderia ser lida hoje como responsabilidade para com o mundo, para com as pessoas, né, para com o outro diretamente e até mesmo com o próprio Deus. Aliás, se a gente pegar o Decálogo, é um discurso de responsabilidade, né? O centro está a vida,
o jeito do hebreu escrever, está a vida, a defesa da vida. Depois está a supremacia de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, mas tudo em função da vida. Honrar pai é religioso, é espiritual, por quê? É honrar a história, guardar, honrar a vida. E depois que vem a moralidade, né? A castidade, não roubar e assim, etc. Vem a questão, mas o centro está a vida. Então, a riqueza de Deus se revela. A grande palavra de Deus vai dizer, a Dei Verbum, é toda a criação. Aí o que a gente faz? Quem percebe pela ação do próprio Espírito Santo, falando no coração, vão lá os agiógrafos, como a gente chama os escritores bíblicos, e captam essa palavra do universo e nos deixa essa herança maravilhosa que é a codificação, né? Como se a gente transformasse numa língua acessível toda a maravilha que Deus fala desde sempre, desde toda a eternidade. Palavra de Deus. Você tem algum testemunho com a palavra de Deus? Eu conheci, por exemplo, uma senhora, que agora já é falecida, uma vizinha nossa, que começou a ler, ela era analfabeta, ela começou a ler a partir da palavra de Deus, da Bíblia. Ela era analfabeta, não sabia ler. Começou a ler e soube ler até o final da sua vida. Isso é incrível, não é? Mas Deus realizou isso na vida da Dona Otília, que é uma senhora que já está no céu. Então, manda o seu testemunho, aproveita para ligar agora, 0800 777 0021, e também para participar do nosso sorteio aí, a Palavra de Deus, mais 10 novenas das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Hoje eu tenho a alegria de receber o Padre Márcio Tadeu com o tema A Palavra de Deus e os Meios de Comunicação, como este aqui que você está assistindo agora. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Mais uma graça alcançada através da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Confira o testemunho ilustrado deste mês.